Fala, meus netinhos! A noite tá boa, ideal pra gente contar uns causinhos pra vocês. Então já deixa o like no vídeo e se inscreve no canal pra dar uma força pro vô aqui. Ah, também não esqueça de colocar nos comentários de onde você é e que hora que tá assistindo o nosso vídeo. Então bora pros causos. O ônibus fantasma da meia-noite. Era uma daquelas noites de lua cheia que deixam a gente meio inquieto, meus netinhos. Dessas que fazem até cachorro uivar sem motivo e galinha acordar fora de hora. Noite de setembro, com o ar ainda meio frio do inverno, que teimava em não ir embora, e o céu limpo que nem espelho d'água. Foi nessa noite que o Manuel Barbudo, chamavam ele assim por causa daquele bigodão preto que descia até o queixo, resolveu fazer uma viagem que ia mudar a vida dele para sempre. Manuel era caminhoneiro há mais de 20 anos, conhecia cada curva, cada buraco, cada placa de todas as estradas da região. Carregava de tudo um pouco: soja para o porto, gado para a feira, mercadoria para a cidade grande. Era a profissão dele, era a vida dele. Naquela noite, estava voltando de uma entrega de milho lá na capital, dirigindo sua Scania azul, que era o xodó dele. O caminhão estava vazio, o que significava que podia correr um pouco mais, chegar em casa mais cedo para ver a mulher e os filhos. Mas para isso, ia ter que passar pela Serra da Desgraça. Ah, meus netinhos, essa Serra da Desgraça. Esse nome não é à toa, não. É uma estrada sinuosa que sobe e desce o morro, cheia de curva fechada, precipício de um lado e pedra do outro. De dia já é perigosa, imagine de noite. Mas Manuel conhecia ela como a palma da mão. Tinha passado por ali centenas de vezes. A estrada cortava a serra por mais de 40 quilômetros, sem posto de gasolina, sem cidade, sem nada. Só mato fechado dos dois lados, algumas fazendas perdidas aqui e ali, e aquelas curvas que pareciam não ter fim. Era o tipo de lugar onde, se desse problema, a pessoa ficava na mão. Manuel vinha tranquilo, ouvindo música sertaneja no rádio, tomando café do termo que a mulher sempre preparava para ele. Eram quase meia-noite quando entrou na serra propriamente dita. A lua estava tão clara que quase dispensava farol, iluminando a estrada de uma forma meio fantasmagórica, fazendo as árvores parecerem sombras gigantescas. Foi na primeira curva fechada que ele viu. Lá embaixo, no fundo do vale, uma luz estranha se movia entre as árvores. No começo, Manuel pensou que fosse outro caminhão, talvez alguém que tinha saído da estrada. Mas, conforme olhava melhor, viu que não era bem assim. A luz estava alta demais para ser caminhão e movia de um jeito esquisito, meio bamboleante. "Que diabo é aquilo?" murmurou, diminuindo a velocidade. Foi quando a luz começou a subir na direção da estrada. Manuel parou o caminhão no acostamento. Se é que dava para chamar aquela beirada de precipício de acostamento, e ficou observando. A luz foi ficando mais clara, mais definida, até que Manuel conseguiu identificar o que era. Era um ônibus. Um ônibus velho, daqueles modelos antigos de uns 30, 40 anos atrás. A pintura estava desbotada, meio esverdeada, e ele subia a serra numa velocidade estranha, nem muito devagar, nem muito rápido. Mas o que mais chamou a atenção do Manuel foram as luzes de dentro. As luzes internas do ônibus piscavam sem parar, acendendo e apagando, como se tivesse problema na instalação elétrica. E a cada piscada, ele conseguia ver vultos lá dentro. Pessoas sentadas, imóveis que nem estátuas. Coitados, Manuel pensou, devem estar voltando de alguma festa na cidade, com esse ônibus velho fazendo defeito.
Esperou o ônibus passar para continuar viagem, mas o ônibus não passou. Parou bem atrás do caminhão e lá ficou, com as luzes piscando, com o motor roncando baixinho. Manuel desceu da cabine para ver o que o motorista queria. Talvez fosse pedir ajuda, talvez quisesse saber se tinha posto de gasolina mais na frente. Era comum na estrada um motorista ajudar o outro. Mas quando se aproximou do ônibus, sentiu uma coisa estranha. Primeiro, foi o frio. Um frio que não tinha nada a ver com a temperatura da noite. Era um frio úmido, pegajoso, que subia pelas pernas e ia direto para os ossos. Segundo, foi o cheiro. Um cheiro de coisa velha, de umidade, de lugar fechado há muito tempo. Ô, colega! Manuel gritou na direção da porta do ônibus. Tá precisando de alguma coisa? Ninguém respondeu. O motor continuava roncando, as luzes continuavam piscando, mas não veio resposta nenhuma. Manuel chegou mais perto e tentou olhar pela janela do motorista. Era quando as luzes internas piscaram forte, iluminando o interior inteiro do ônibus por um segundo. O que ele viu fez o coração disparar. O ônibus estava lotado de gente, mas não era gente comum. Eram pessoas pálidas, com roupas antigas, olhando fixamente para frente, como se estivessem vendo alguma coisa que só eles podiam ver. Homens de terno antigo, mulheres de vestido de festa anos 70, crianças com roupa de domingo, todos imóveis, todos com aquela expressão vazia. E o mais assustador, não tinha motorista. O banco do motorista estava vazio, mas o ônibus se movia sozinho. Manuel recuou, o coração batendo que nem tambor. Ia voltar para o caminhão e sair fora dali o mais rápido possível. Mas quando deu meia volta, esbarrou em alguém. Era um homem alto, magro, vestido com um uniforme de cobrador antigo. Tinha uma prancheta na mão e um sorriso estranho no rosto. "Boa noite, senhor", o homem disse, com uma voz que parecia vir de dentro de um poço. "Vai precisar de condução?" Manuel tentou falar, mas a voz não saiu. O homem continuou. "Nós fazemos a linha especial. Saímos daqui e vamos direto para o destino final. Não para em lugar nenhum, não tem baldeação, é viagem direta." Que linha é essa?" Manuel conseguiu gaguejar. "A linha da meia-noite", o cobrador respondeu, ainda sorrindo. "A única que nunca chegou no destino." Foi quando Manuel lembrou de uma história que o pai contava. Uma história de uns 40 anos atrás, de um ônibus que saiu da cidade grande, com destino às cidades pequenas da região. Era véspera de festa junina. O ônibus ia lotado de gente que vinha visitar a família no interior, participar das festividades. Mas o ônibus nunca chegou no destino. Encontraram os destroços no fundo do precipício da Serra da Desgraça, numa curva fechada. Tinham sido 47 mortos, passageiros, motorista e cobrador. O maior acidente rodoviário da região. E agora Manuel estava face a face com eles. Eu não preciso de condução", Manuel disse, tentando se afastar. "Eu tenho meu caminhão." "Ah, mas todo mundo precisa de condução uma hora ou outra", o cobrador insistiu. "E a nossa é especial. Uma vez que sobe, nunca mais precisa descer." O ônibus deu uma pequena buzinada, como se estivesse chamando o cobrador. "Olha só, já está na hora de partir", o homem disse. "Tem certeza que não quer vir? É de graça, não cobramos passagem." "Tenho certeza", Manuel disse, ganhando coragem. "Vocês vão para o destino de vocês, eu vou para o meu." O cobrador parou de sorrir. Por um momento, a expressão dele ficou triste, melancólica. "É que é tão solitário, sabe?" ele disse. "Fazer a mesma viagem toda noite.
sempre com os mesmos passageiros, sempre sem chegar no lugar. A gente queria que alguém novo subisse para conversar, para contar como está o mundo lá fora. Manuel sentiu uma pena estranha daquele homem. Devia ser terrível mesmo, ficar preso numa viagem eterna, sempre passando pelos mesmos lugares, nunca chegando no destino. Olha, Manuel disse, eu entendo a solidão de vocês. Eu também passo a noite inteira na estrada, sozinho na cabine, só com o rádio para fazer companhia. Mas vocês não podem ficar para sempre nessa. Tem que procurar um jeito de descansar. Descansar como? O cobrador perguntou. Manuel pensou um pouco. Lembrou das conversas com o padre da cidade, das histórias que a mãe contava sobre almas perdidas. Talvez vocês precisem aceitar que a viagem acabou. Ele disse que chegaram no destino final, só que não era o que esperavam. Que é hora de descer do ônibus e ir para outro lugar. O cobrador balançou a cabeça. Não pode ser. Nós tínhamos bilhete para as cidades do interior. Era lá que tínhamos que chegar. Mas a festa junina que vocês iam participar já passou faz 40 anos. Manuel disse com delicadeza. As pessoas que vocês iam visitar talvez já tenham vindo encontrar vocês do outro lado. E vocês estão perdendo tempo andando nessa estrada em vez de estar com elas. O ônibus buzinou de novo, mais forte dessa vez. O motorista está chamando, o cobrador disse. Tenho que ir. Espera, Manuel falou. Como é o nome dele? Seu Juraci. Juraci Pereira. 25 anos de estrada, nunca tinha batido o carro. Manuel assentiu. E o seu? Osvaldo. Osvaldo Santos. Trabalhava na empresa há 10 anos, conhecia todos os passageiros regulares. Osvaldo, Manuel disse, você e o seu Juraci eram homens trabalhadores, responsáveis. Vocês fizeram o melhor que puderam naquela noite. O acidente não foi culpa de vocês. Foi uma fatalidade. Os olhos do cobrador se encheram d'água. A gente sempre achou que tinha falhado com os passageiros. Que devia ter dirigido com mais cuidado, que devia ter evitado o acidente. Às vezes as coisas acontecem e não é culpa de ninguém, Manuel disse. Vocês fizeram o trabalho de vocês até o final. Agora é hora de descansar. O cobrador ficou quieto por um momento. Depois, olhou para o ônibus e gritou. Seu Juraci, vem cá um pouco. Uma figura saiu da cabine do motorista. Era um homem baixinho, com boné de motorista antigo e uniforme azul desbotado. Ele se aproximou dos dois. Que foi, Osvaldo? Esse senhor aqui está dizendo uma coisa que faz sentido. Que a gente já cumpriu nossa obrigação, que é hora de parar de rodar por essa estrada. Seu Juraci olhou para o Manuel, depois para o ônibus cheio de passageiros imóveis. Mas e eles? Ele perguntou. E os passageiros? Eles pagaram para chegar no destino. Eles chegaram no destino deles, Manuel disse. Só que não era o destino que estavam esperando. Era outro lugar. Um lugar melhor. E vocês também podem ir para lá. Veja. Seu Juraci coçou a cabeça por baixo do boné. Será que é verdade, Osvaldo? Será que a gente pode parar? Eu tô cansado, seu Juraci. O cobrador admitiu. 40 anos rodando a mesma estrada, vendo as mesmas curvas, parando nos mesmos lugares. Tô cansado de não chegar nunca. Os dois homens se olharam. Depois olharam para o ônibus. As luzes internas pararam de piscar por um momento, como se os passageiros estivessem prestando atenção na conversa. O que a gente tem que fazer? Seu Juraci perguntou. Eu acho, Manuel disse, que vocês têm que dizer para os passageiros que chegaram no destino final.
que podem descer e ir encontrar as pessoas que estão esperando eles do outro lado. Seu Juraci suspirou fundo. 40 anos dirigindo e nunca pensei nisso. Ele voltou para o ônibus e pegou o microfone. Sua voz ecoou pela serra. Senhores passageiros, atenção! Esta é a parada final da nossa viagem. Chegamos no destino. Por favor, desçam em ordem e tenham uma boa estada. Por um momento, nada aconteceu. Depois, as luzes internas se acenderam de vez, sem piscar. E uma por uma, as figuras no ônibus começaram a se levantar. Saíram devagarzinho, em fila, sempre com aquela expressão vazia. Mas conforme pisavam no chão da estrada, algo mudava. A expressão vazia dava lugar a uma expressão de alívio, de paz. E eles começavam a brilhar com uma luz suave, dourada. Era bonito de ver, meus netinhos. Uma por uma, aquelas almas foram se iluminando e subindo para o céu, como se fossem estrelas voltando para o lugar delas. Crianças correndo e rindo, casais se abraçando, idosos caminhando com passos firmes. Quando o último passageiro desceu, seu Juraci e Osvaldo se olharam. E agora? Osvaldo perguntou. Agora nós também vamos. Seu Juraci respondeu. Obrigado, amigo. Ele disse para o Manuel. Obrigado por nos lembrar que toda viagem tem que ter um fim. Os dois homens se abraçaram e eles também começaram a brilhar. Mas antes de subirem, Osvaldo voltou e entregou alguma coisa para o Manuel. Toma aqui, ele disse. Um bilhete de lembrança. Era um bilhete antigo de ônibus, amarelado pelo tempo. Estava escrito: Companhia de Ônibus Serra Verde, linha especial, destino, lar. Manuel guardou o bilhete no bolso. Quando olhou de novo, seu Juraci e Osvaldo tinham sumido, junto com o ônibus. A estrada estava vazia, só com a lua brilhando e o vento balançando as árvores. Manuel voltou para o caminhão e continuou viagem. Mas agora se sentia diferente, mais leve, mais em paz. Como se tivesse ajudado não só aquelas almas a encontrarem o caminho, mas como se tivesse encontrado alguma coisa em si mesmo também. Chegou em casa quando o dia estava nascendo. A mulher estava na cozinha preparando café, e os filhos ainda dormiam. Tudo normal, tudo no lugar. Como foi a viagem? Ela perguntou, dando um beijo nele. Foi interessante, Manuel respondeu. Ajudei umas pessoas a chegarem no destino delas. Ele nunca contou para ninguém na família o que tinha acontecido naquela noite. Mas guardou o bilhete numa gaveta e sempre que olhava para ele, lembrava da importância de ajudar os outros a encontrarem o caminho de casa. E vocês sabem o que mais, meus netinhos? Desde aquela noite, nunca mais ninguém viu o ônibus fantasma na Serra da Desgraça. A estrada continuou perigosa, continuou cheia de curvas, mas não tinha mais assombração. O que teve, isso sim, foi uma mudança estranha. De vez em quando, motoristas que passavam pela serra relatavam uma coisa curiosa. Nas noites de lua cheia, quando estavam com sono ou cansaço, aparecia uma luz suave na estrada, guiando eles pelas curvas mais perigosas. Uma luz que parecia vir de lugar nenhum, mas que iluminava o caminho até o lugar seguro. Alguns diziam que era seu Juraci e Osvaldo, que em vez de ficarem presos numa viagem eterna, tinham escolhido ajudar outros viajantes a chegarem em casa em segurança. Que tinham trocado o fardo de carregar passageiros perdidos pela missão de proteger quem ainda tinha destino para chegar. Manuel continuou sendo caminhoneiro por mais 10 anos. E em todas as viagens pela Serra da Desgraça, sentia uma presença amiga, como se alguém estivesse cuidando dele na estrada.
Quando se aposentou, ele doou o bilhete antigo para a igreja da cidade. O padre emoldurou e colocou na parede com uma placa escrita: em memória de todas as almas que encontraram o caminho de casa. Essa história me ensina uma coisa linda, meus netinhos. Às vezes, as pessoas ficam presas no passado porque acham que ainda têm uma obrigação para cumprir, uma culpa para carregar, uma viagem para terminar. O seu Juraci e o Osvaldo se sentiam culpados pelo acidente. Achavam que tinham falhado com os passageiros. Por isso ficaram presos naquela viagem eterna, tentando levar todo mundo para o destino que nunca chegavam. Mas o Manuel mostrou para eles uma verdade simples. Às vezes, o destino não é o lugar que a gente planejou ir. Às vezes, é um lugar melhor, mais em paz, onde a gente pode descansar das obrigações e das culpas. E quando a gente entende isso, quando a gente aceita que fez o melhor que podia com o que tinha, aí sim pode seguir em frente, pode encontrar a paz. Quantas vezes na nossa vida a gente fica preso numa viagem eterna, repetindo os mesmos erros, carregando as mesmas culpas, tentando chegar num lugar que talvez nem exista mais. Quantas vezes a gente precisa de alguém como o Manuel, para nos lembrar que já fizemos a nossa parte, que já cumprimos nossa obrigação, que é hora de descansar? E vocês, meus netinhos? Que viagem eterna vocês estão fazendo? Que culpa vocês estão carregando que talvez seja a hora de deixar para lá? Que destino vocês estão perseguindo que talvez não seja mais o certo para vocês? Se fossem o Manuel naquela noite, teriam coragem de parar e conversar com o ônibus fantasma? Teriam a sabedoria de ajudar aquelas almas a encontrarem a paz? E se fossem os passageiros do ônibus presos numa viagem que nunca acaba, teriam coragem de descer quando alguém dissesse que já chegaram no destino? Pensem nisso quando estiverem viajando pelas estradas da vida. Lembrem que toda viagem tem que ter um fim. Todo destino tem sua hora de chegar. E às vezes, a coisa mais corajosa que a gente pode fazer é descer do ônibus e aceitar que chegamos onde precisávamos chegar. A lua continua brilhando sobre a Serra da Desgraça, mas agora é uma luz de proteção para os viajantes. E em algum lugar, almas em paz cuidam daqueles que ainda têm estrada para percorrer. A sombra do pântano esquecido. Ó, meus netinhos da alma, cheguem mais perto que o vovô aqui vai contar uma história que me faz tremer até hoje, mesmo depois de tanto tempo. É uma daquelas que a gente até preferia esquecer, mas que fica grudada na memória que nem carrapato em cachorro velho. Aconteceu quando eu já era homem feito, casado com a vovó de vocês, Dona Conceição, e tinha o primeiro filho pequeno ainda. Era começo dos anos 70, época que o mundo estava mudando rápido, mas o interior ainda guardava seus mistérios bem escondidinho. Eu trabalhava numa madeireira do seu Olegário, um homem bom, mas meio ganancioso, que sempre estava atrás de madeira de lei para vender para os ricaços da cidade grande. E foi justamente essa ganância que nos levou até o lugar mais assombrado que já pisei na minha vida. Vocês sabem que aqui na nossa região tem muito pântano, né? Lugar alagadiço, cheio de lama, mosquito e bicho perigoso. A maioria do pessoal evita esses lugares, mas sempre tem uns corajoso, ou uns besta, dependendo do ponto de vista, que resolve se aventurar atrás de alguma coisa que valha a pena. Foi numa manhã de neblina pesada que seu Olegário chegou na madeireira todo animado, com uns papel na mão e um sorriso de orelha a orelha. Rapaziada! Ele gritou para os funcionários.
descobri uma região nova, cheia de peroba rosa e jatoba velho que ninguém nunca mexeu. É um tesouro escondido no meio do mato. Ele espalhou um mapa velho na mesa, todo amarelado e rasgado nas pontas. Com o dedo sujo de graxa, ele apontou para uma área que estava marcada só com uns rabiscos. Aqui, ó, no pântano do Araçá. Lugar que ninguém vai porque acham que é perigoso demais. Mas eu consegui umas informação com uns caboclo velho de que lá tem madeira que vale uma fortuna. Eu e mais 3 companheiros, o Zé Pequeno, o Manuel Cambal e o Dito Ferreira, ficamos olhando o mapa meio desconfiado. A gente conhecia aquela região de nome, mas nunca ninguém tinha ido lá de verdade. Os mais velhos sempre falavam que era lugar mal assombrado, que tinha coisa ruim andando por lá. Patrão, falou o Zé Pequeno, coçando a cabeça. Aquele pântano ali sempre teve fama ruim. Meu avô dizia que lá não era lugar de gente de bem. Seu Olegário deu uma risada debochada. Ah, Zé, isso é conversa de gente ignorante. O que pode ter de mal num pântano? Jacaré, cobra, essas coisas a gente já está acostumado a lidar. E olha só quanto dinheiro a gente pode ganhar. Ele mostrou uns números num papel que fizeram nossos olhos brilhar. Era dinheiro suficiente para comprar casa na cidade, para dar estudo para os filhos, para viver bem por muito tempo. Tá bom então, concordei, meio contra minha própria consciência. Mas a gente vai bem preparado. Arma, munição, remédio, comida para uma semana? Isso mesmo! Seu Olegário bateu palma. Vocês saem na segunda de manhã. Leva o caminhão velho até onde der. Depois vai ter que ser tudo a pé e de canoa. Naquele fim de semana, contei para Dona Conceição sobre a expedição. Ela ficou com uma cara preocupada que me apertou o coração. João, eu tenho um pressentimento ruim sobre essa viagem. Ela disse, balançando o menino no colo. Não sei explicar direito, mas é como se alguma coisa tivesse me avisando para não deixar você ir. Mulher, não fica assim. É só trabalho. A gente precisa desse dinheiro, você sabe. Com o que vamos ganhar, posso até parar de trabalhar pro Olegário e montar meu próprio negócio. Mas ela não sossegava. Na noite de domingo, ela teve um pesadelo terrível. Acordou no meio da madrugada, suando frio e tremendo. João, sonhei que você estava perdido num lugar escuro, cheio de neblina. Tinha alguma coisa te perseguindo? Alguma coisa que eu não conseguia ver direito. E você gritava meu nome, mas eu não conseguia te ajudar. Eu abracei ela, tentando acalmar, mas confesso que aquelas palavras mexeram comigo também. A gente que vive no interior aprende desde pequeno a prestar atenção nesses presságios, nesses avisos que vêm através do sonho e da intuição. Na segunda-feira de manhã, saímos cedo da madeireira. O caminhão velho do Olegário estava carregado com toda a nossa equipagem. Motosserra, machado, corda, lona, comida enlatada, garrafão de água, espingarda, revólver e um monte de outras coisas que achávamos que ia precisar. A primeira parte da viagem foi tranquila. Pegamos a estrada de terra que levava para os confins da região, passando por fazenda abandonada e mata fechada. Mas conforme a gente foi se afastando da civilização, a paisagem foi mudando. As árvores ficaram mais tortas, mais escuras. O céu, que tinha começado limpo, foi se enchendo de nuvem pesada. Quando chegamos no fim da estrada, onde não tinha mais como ir de caminhão, já era meio-dia e estava começando uma garoa fina e gelada. Dali para frente, tudo era mato cerrado, e mais adiante, o pântano. Bom, pessoal, falei para os companheiros, agora é só na pata mesmo. Vamos montar o acampamento base aqui, deixar as coisas mais pesadas e levar só o essencial. Armamos 2 barracas pequenas debaixo de umas árvores grandes, cobrimos as coisas com lona e separamos o equipamento que íamos levar. Cada um pegou uma mochila com água, comida, ferramenta e munição.
Eu levei a bússola e o mapa, que ia ser nosso guia naquela imensidão. Começamos a caminhada pela tarde. No começo, era só mato normal, aquele que a gente já conhecia bem. Mas depois de uma hora andando, o chão começou a ficar mais mole, mais úmido. O ar foi ficando mais pesado, com um cheiro meio azedo de folha podre e água parada. "Ó, rapaziada!" falou o Manuel Cambal, parando para limpar o suor da testa. "Tá começando a esquentar, mas, ao mesmo tempo, tá um frio esquisito. Que negócio estranho é esse?" Era verdade. Era como se tivesse duas temperaturas ao mesmo tempo. O calor úmido típico de região alagada, mas também um friozinho que subia do chão e grudava na pele. Quando chegamos na borda do pântano propriamente dito, já era quase de tardinha. E foi aí que a gente teve o primeiro sinal de que aquilo não ia ser uma expedição como as outras. O pântano do Araçá se estendia na nossa frente que nem um mar verde e marrom, cheio de ilha pequena de terra firme, canal de água escura e uma vegetação que parecia viva demais, se é que vocês me entendem. As árvores pareciam que estavam se mexendo mesmo sem ter vento. Os galhos se contorciam de um jeito que não era natural. E o silêncio. Meus netinhos, que silêncio assombrado. Num pântano normal, a gente ouve passarinho, rã coachando, insetos zumbindo. Ali não se ouvia nada. Só o barulho da água batendo devagar na margem e um sussurro baixinho que parecia vir de todo lugar. "Pessoal", sussurrou o Dito Ferreira, "não tô gostando nada disso aqui." "Também não", concordou o Zé Pequeno, "mas a gente já veio até aqui. Vamos pelo menos dar uma olhada." Montamos acampamento numa elevação pequena que tinha na borda do pântano. Dali, dava para ver bem a região que a gente ia ter que explorar no dia seguinte. E confesso que a vista não era nada animadora. O pântano se perdia no horizonte, cortado por centenas de canal estreito e cheio de ilha de formato esquisito. No centro, bem longe, dava para ver uma região mais alta, onde cresciam umas árvores enormes. Eram elas que a gente tinha vindo buscar. Quando escureceu, acendemos uma fogueira e ficamos conversando baixo, planejando o dia seguinte. Íamos ter que usar uma canoa velha que o seu Olegário tinha conseguido emprestado, remar pelos canal até chegar na região das Árvores Grandes. Foi aí que começaram a acontecer as primeiras coisas estranhas. Primeiro foi o Manuel Cambal que parou no meio de uma frase e ficou olhando para o pântano com a cara de quem estava vendo alguma coisa. "Que foi, Manuel?" perguntei. "Vocês não estão vendo aquilo ali?" Ele apontou para uma área do pântano onde a neblina estava mais densa. A gente olhou, mas não viu nada, além de névoa e escuridão. "Não tô vendo nada, não. Que você tá vendo?" Parece uma sombra se mexendo. Tipo uma mancha escura que vai de um lado para o outro." Ficamos todos prestando atenção, mas não conseguimos ver nada. Achamos que era impressão dele, cansaço da viagem. Mas aí o Zé Pequeno também começou a ver coisa. "Ó, pessoal, agora eu tô vendo também. Tem alguma coisa se mexendo por lá. Não é bicho, não é gente. É tipo uma sombra mesmo." Agora a gente ficou preocupado. 2 caras vendo a mesma coisa não podia ser coincidência. "Vamos todo mundo prestar atenção", falei. "Se realmente tem alguma coisa ali, a gente precisa saber o que é." Ficamos olhando para o pântano por quase 1 hora. A neblina ia e vinha. A água fazia uns barulhinhos baixo, mas não conseguimos ver nada fora do normal. "Deve ter sido cansaço mesmo", concluí. "Vamos dormir que amanhã tem trabalho pesado." Organizamos os turnos de vigia. Cada um ia ficar 2 horas acordado cuidando do acampamento. Eu peguei o primeiro turno, das 8 às 10 da noite. As 2 primeiras horas passaram tranquila. Fiquei sentado perto da fogueira, alimentando ela de vez em quando,
olhando para o pântano e pensando na minha família. Senti a falta da Conceição e do menino. E uma parte de mim já estava arrependendo de ter vindo nessa expedição. Quando deu 10 horas, acordei o Dito Ferreira para o turno dele. Ele estava meio zonzo de sono, mas levantou e pegou a espingarda. Alguma coisa estranha? Ele perguntou, bocejando. Não, tudo tranquilo, mas fica de olho aberto. Me deitei na barraca, mas não conseguia dormir direito. Tinha um negócio no ar que deixava a gente inquieto. Uma sensação de que alguém estava observando a gente. Devia ser umas 11h30 da noite, quando o Dito me acordou. João, acorda! Tem uma coisa que você precisa ver. Saí da barraca meio grogue e fui até onde ele estava. Dito estava pálido, com a espingarda apontada para o pântano. Olha lá, ele sussurrou. Olhei na direção que ele apontava e vi uma coisa que até hoje me faz tremer. No meio da neblina, se movendo entre os canal do pântano, tinha uma sombra. Mas não era uma sombra comum, não. Era uma coisa que parecia ter vida própria, que se contorcia e mudava de formato conforme se movia. Às vezes parecia uma pessoa muito alta. Às vezes parecia um bicho de 4 patas. Às vezes era só uma mancha escura sem forma definida. E ela se movia rápido, passando de uma ilha para outra, sumindo na neblina e aparecendo em outro lugar. Que diabo é aquilo? Sussurrei. Não faço ideia, mas está vindo na nossa direção. Era verdade. A sombra, ou o que quer que fosse aquilo, estava se aproximando do nosso acampamento. E conforme ela chegava mais perto, a temperatura foi caindo. Um frio que cortava até o osso, mesmo com a fogueira acesa. Vamos acordar os outros, falei. Chamamos o Manuel e o Zé sem fazer barulho. Quando eles viram aquela coisa, ficaram brancos que nem cera de vela. Gente, sussurrou o Manuel, isso não é deste mundo. A sombra parou na margem do pântano, mais ou menos a uns 50 metros da gente. Ficou ali parada, se contorcendo devagar, como se estivesse estudando a gente. E então, ela começou a fazer um som. Meus netinhos queridos, não tem palavra para descrever aquele som. Era um gemido baixo, gutural, que parecia vir das profundezas da terra. Um som que entrava pelos ouvidos e ia direto para o estômago, fazendo a gente ter náusea e vontade de correr. Vamos embora daqui, falou o Zé Pequeno, já pegando a mochila. Calma, falei, tentando manter a cabeça fria. Se a gente sair correndo no escuro, pode se perder no mato ou pisar em cobra. Vamos esperar amanhecer. E se essa coisa vier atrás da gente? Por isso, a gente vai ficar todo mundo acordado, revezando a guarda. Passamos o resto da noite assim, os 4 sentados em volta da fogueira, com as armas na mão, olhando para aquela sombra que ficava ali, parada na margem. Ela não chegou mais perto, mas também não foi embora. Ficava se mexendo devagar, mudando de formato, fazendo aquele som horrível de vez em quando. Quando começou a clarear, ela foi sumindo aos pouquinhos, se dissolvendo na neblina matinal, até desaparecer completamente. Pronto, falou o Dito, aliviado. Foi embora. Deve ter sido algum bicho estranho mesmo. Mas eu não estava tão certo disso. Tinha alguma coisa naquela sombra que não batia com bicho nenhum que eu conhecia. E o jeito que ela tinha ficado ali, nos observando, parecia quase inteligente. Pessoal, falei, acho melhor a gente repensar essa expedição. Talvez seja a hora de voltar. Como assim, João? Protestou o Manuel. A gente veio até aqui, passou a noite toda acordado e agora vai desistir por causa de um bicho estranho? Aquilo não era bicho, Manuel. Você viu. A gente todos viu. Era alguma coisa diferente. Diferente ou não, a gente tem trabalho a fazer. E o patrão tá contando com a gente. Era verdade que a gente tinha compromisso com o seu Olegário, mas eu tinha um pressentimento muito ruim sobre continuar naquele lugar. Problema é que os companheiros estavam pensando mais no dinheiro
do que no perigo. Depois de muito discutir, decidimos pelo menos tentar chegar até onde estava a madeira boa. Se acontecesse mais alguma coisa estranha, a gente desistiria e voltaria. Tomamos um café rápido, pegamos nosso equipamento e fomos até onde estava a canoa. Era uma canoa velha de madeira, meio furada, mas que ainda boiava. Colocamos ela na água e embarcamos os 4, junto com as ferramentas. Começamos a remar pelos canal do pântano. A água era escura que nem café forte. Dava para ver o fundo não. As margens eram cheias de planta estranha, com folha grande e flor de cor esquisita que eu nunca tinha visto. E o silêncio continuava pesado, antinatural. Só se ouvia o barulho do remo cortando a água e nossa respiração meio ofegante. Depois de uma hora remando, chegamos numa região onde os canais se alargavam, formando umas lagoas pequenas cheias de ilha. E foi numa dessas ilhas que a gente parou para descansar e beber um pouco de água. Tava tudo tranquilo, a gente até começando a se sentir mais confiante, quando o Zé Pequeno apontou para uma das ilhas mais distantes. Ó, pessoal, olha aquilo lá. Na ilha que ele estava apontando, tinha umas coisas que pareciam construção muito antiga. Paredes de pedra cobertas de musgo. O que sobrou de umas casa ou templo, sei lá. Deve ser de índio antigo, falou o dito. Os arqueólogos falam que essa região toda já foi habitada há muito tempo. Vamos dar uma olhada? Sugeriu o Manuel. Eu não queria, mas eles insistiram. Remamos até a ilha e desembarcamos. As construções eram mesmo muito velha, feita de pedra cortada de um jeito que mostrava que quem fez sabia o que estava fazendo. Mas o que mais chamou atenção foram os desenhos gravados nas pedras. Figuras estranhas, meio humana e meio bicho, sempre com uma sombra escura ao redor. E no centro de tudo, uma figura maior, sem forma definida, que parecia engolir todas as outras. Que coisa mais estranha, murmurou o Zé, passando a mão nas gravuras. Foi aí que a gente ouviu o som de novo. Aquele gemido gutural, baixo, que fazia a alma tremer. Mas dessa vez, ele estava vindo debaixo da gente, como se viesse das profundezas da terra. Rapaziada, falei, acho melhor a gente sair daqui, agora. Corremos para a canoa, mas quando chegamos na margem, ela não estava mais lá. A canoa tinha sumido. Onde está a canoa? Gritou o dito desesperado. Olhamos para todo lado, mas ela tinha desaparecido completamente. E pior, a água ao redor da ilha estava começando a ficar agitada, fazendo umas ondas pequenas que batiam na margem com força. Foi quando a gente viu a sombra de novo. Ela estava emergindo da água, se levantando como se fosse feita da própria escuridão do pântano. Só que agora ela era muito maior, muito mais ameaçadora. E pela primeira vez, a gente conseguiu ouvir alguma coisa que parecia palavra no meio daquele gemido terrível. Palavras numa língua que nenhum de nós conhecia, mas que de algum jeito a gente entendia o significado. Ela estava dizendo que aquele era o território dela, que a gente não devia ter vindo e que agora ia ter que pagar o preço por ter profanado aquele lugar sagrado. A sombra começou a se mover na nossa direção, deslizando pela água como se fosse sólida e líquida ao mesmo tempo. E nós 4, homem feito, corajoso, que já tinha enfrentado onça, cobra e todo tipo de perigo do mato, ficamos ali parado, que nem criança com medo do bicho-papão, porque a gente sabia, no fundo da alma, que estava diante de alguma coisa que não era deste mundo. Alguma coisa muito antiga, muito poderosa e muito, muito irritada com a nossa presença. O morcego que toca a janela. Tem coisa neste mundo que a gente ouve falar e pensa logo. Ah, isso é lenda, é história de gente que gosta de inventar
assombração para assustar os outros. Mas e quando a história acontece com você mesmo? E quando você vê com os próprios olhos uma coisa que não tem explicação, que não faz sentido nenhum, mas que está ali, real que nem o chão que você pisa? Aí é que a gente descobre que o mundo tem muito mais mistério do que a gente imagina. E que nem tudo que existe pode ser explicado pela razão. É assim que começa a história que eu vou contar agora. Uma história que aconteceu numa casinha perdida no interior de Goiás, numa cidade pequena chamada Pouso da Garça. Uma história sobre um morcego que não era um morcego comum, sobre marcas de sangue que apareciam do nada e sobre segredos de família que às vezes é melhor ficar enterrado para sempre. Uma história que vai fazer você pensar se tudo que a gente vê durante o dia é mesmo tudo que existe no mundo, ou se tem outras coisas que só aparecem quando o sol se põe e a escuridão toma conta de tudo. Pouso da Garça é uma dessas cidades que parecem ter parado no tempo. Fica lá no interior de Goiás, meio perdida entre fazenda de gado e plantação de soja. Um lugarzinho de umas 2.000 almas, onde todo mundo conhece todo mundo desde criança. As ruas são de terra batida, cheias de buraco quando chove e de poeira quando faz sol. As casas são simples, a maioria de tijolo sem reboco, com quintal grande cheio de pé de manga, goiaba e caju. Tem uma igreja pequena no meio da cidade, uma pracinha com uns bancos de madeira onde os velhos se sentam para prosear no fim da tarde, e uma vendinha que serve de tudo um pouco: mercado, farmácia e ponto de encontro das comadres. O povo de Pouso da Garça é gente trabalhadora, que acorda cedo com o canto do galo para cuidar do gado, ordenhar as vacas, plantar na roça. São pessoas simples que sabem o valor de uma conversa boa, de um cafezinho coado na hora, de uma amizade verdadeira. Os homens usam bota de couro, chapéu de feltro e camisa de manga comprida mesmo no calor, porque o sol do cerrado não perdoa ninguém. As mulheres se vestem modesto, com saia até o joelho e blusa de manga, e têm o dom de fazer os doces mais gostoso que já se provou. Mas tem uma coisa que deixa o povo de Pouso da Garça meio diferente. Eles acreditam em assombração. Não é superstição boba, não. É crença verdadeira, baseada em coisa que eles viram, ouviram, sentiram na pele. Todo mundo na cidade tem pelo menos uma história para contar. Sobre alma penada, sobre luz que aparece no meio do mato, sobre barulho estranho que vem de casa abandonada. E a casa que mais dá o que falar é uma casinha velha que fica na beira da cidade, quase no meio do mato. A casa pertence à família Santana há mais de 100 anos. É uma construção antiga, de adobe e telha de barro, com varanda na frente e quintal nos fundos que vai dar direto no cerrado. Tem 2 janelas grandes na frente, com postigo de madeira pintado de azul desbotado e uma porta pesada que range quando abre. Por dentro, a casa é escura durante o dia e gelada durante a noite, mesmo no calor do verão goiano. Tem uns 3 quartos, uma sala pequena, uma cozinha com fogão a lenha e um corredor comprido que liga tudo. A família Santana sempre foi meio diferente do resto do povo da cidade. Não que fossem gente ruim, não. Pelo contrário, eram pessoas honestas, trabalhadeiras, que sempre ajudavam quem precisava. Mas tinham uma coisa estranha na família. Uma coisa que vinha passando de pai para filho há gerações. Todos os homens da família Santana morriam cedo, sempre de uma forma violenta ou inesperada. O bisavô do seu Valdeci, que era o dono atual da casa, tinha morrido pisado por um touro bravo aos 40 anos. O avô tinha caído de um cavalo e quebrado o pescoço aos 38. O pai tinha morrido de uma doença estranha que nenhum médico conseguiu identificar, aos 42 anos. E agora, o seu Valdeci
que já estava com 45, vivia com medo de que a maldição fosse chegar nele também. O seu Valdeci era um homem baixinho, meio gordinho, de cabelo grisalho e barba por fazer. Trabalhava como pedreiro na cidade e era conhecido pela honestidade e pelo capricho no serviço. Era casado com a dona Neuza, uma mulher boa que trabalhava como costureira, e tinham 2 filhos, o Juninho, de 16 anos, e a Marcinha, de 14. A família vivia numa situação difícil. O dinheiro sempre foi pouco, e com a idade chegando, o seu Valdeci começou a ter dificuldade para fazer o serviço mais pesado. Além disso, ele bebia mais do que devia, tentando esquecer o medo da maldição familiar. A dona Neuza fazia o que podia para manter a casa em ordem e criar os filhos direito, mas não era fácil. Os problemas da família Santana começaram a piorar no inverno de 2019. Foi no mês de junho, quando o friozinho do cerrado começou a apertar e as noites ficaram mais compridas. O primeiro sinal de que alguma coisa não estava certa foi um barulho estranho que começou a acontecer durante a madrugada. Era sempre a mesma coisa. Por volta das 3 horas da manhã, quando todo mundo estava dormindo, vinha um som da varanda da frente. Um som de alguma coisa batendo na janela do quarto do seu Valdeci e da dona Neuza. Toque, toque, toque. 3 batidas seguidas. Depois uma pausa. Depois 3 batidas de novo. No começo, o seu Valdeci pensou que era galho de árvore balançando no vento, mas não tinha árvore perto da janela. Depois pensou que podia ser algum animal, talvez um gambá ou um coati mexendo nas coisas da varanda. Mas quando ele se levantava para olhar, nunca achava nada. As batidas na janela foram ficando mais frequentes. Começou sendo 1 vez por semana. Depois passou para 2, 3, até que chegou num ponto que acontecia toda noite. A dona Neuza estava ficando nervosa, porque não conseguia dormir direito com aquele barulho. Os filhos também começaram a reclamar, porque o som acordava todo mundo. Uma noite, o seu Valdeci resolveu ficar acordado para ver o que estava acontecendo. Se escondeu atrás da cortina da janela e ficou esperando. Quando deu 3 horas da manhã, o barulho começou. E foi aí que ele viu uma coisa que gelou o sangue nas veias. Não era galho de árvore, não era animal pequeno. Era um morcego. Mas não era um morcego comum. Daqueles pequenininhos que a gente vê voando no fim da tarde. Era um morcego enorme, do tamanho de uma galinha grande, com asa que devia ter quase 1 metro de uma ponta à outra. O bicho estava pendurado de cabeça para baixo na janela, batendo com as asas no vidro. O seu Valdeci ficou tão assustado que nem conseguiu se mexer. Ficou parado atrás da cortina, olhando aquela criatura medonha que estava do lado de fora da sua casa. O morcego ficou ali uns 10 minutos, batendo na janela, como se tivesse tentando entrar. Depois, de repente, abriu as asas e voou para dentro da escuridão. No dia seguinte, quando amanheceu, o seu Valdeci foi olhar a janela por fora e encontrou uma coisa que fez os cabelos da nuca arrepiar. Tinha marca de sangue no vidro e no batente da janela. Não era muito sangue, mas dava para ver claramente umas manchinhas vermelhas onde o morcego tinha tocado. O seu Valdeci limpou as marcas de sangue e não falou nada para a família. Pensou que talvez fosse só coincidência, que o morcego devia ter se machucado em algum espinho e tinha sangrado um pouquinho. Mas no fundo do coração, ele sabia que aquilo não era coisa normal. A partir daquela noite, a coisa piorou. O morcego começou a aparecer toda madrugada, sempre no mesmo horário, sempre fazendo a mesma coisa. Pendurava na janela, batia com as asas no vidro, ficava ali uns minutos e depois voava embora. E toda manhã, quando o seu Valdeci ia verificar, achava as marcas de sangue fresco no vidro. O pior de tudo é que o morcego parecia estar ficando mais agressivo.
As batidas na janela estavam mais forte, mais insistente. Às vezes, o bicho ficava mais de meia hora tentando entrar, fazendo um barulho danado que acordava a família inteira. A dona Neuza começou a reclamar que não aguentava mais aquela situação. Foi aí que o seu Valdeci resolveu contar tudo para a mulher. Falou sobre o morcego gigante, sobre as marcas de sangue, sobre o medo que ele estava sentindo. A dona Neuza ficou branca que nem papel e disse que eles precisavam fazer alguma coisa, porque aquilo não podia continuar. O primeiro lugar que eles foram foi na casa da dona Benedita, a benzedeira mais respeitada de Pouso da Garça. A dona Benedita era uma senhora de uns 70 anos, pequeninha e magra, que conhecia todos os tipos de oração e simpatia que existia. Ela ouviu a história do seu Valdeci com atenção e balançou a cabeça, preocupada. "Isso não é morcego comum, não, seu Valdeci", disse ela. "Morcego de verdade não fica tentando entrar em casa, e muito menos deixa marca de sangue assim. Isso é coisa do outro mundo, pode ter certeza. Deve ser alguma alma penada que está tentando se comunicar com vocês." A dona Benedita fez uma oração forte na casa do Santana. Jogou água benta em todas as janelas e deixou um raminho de arruda em cada canto. Disse que aquilo ia proteger a família, pelo menos por um tempo, mas avisou que se o problema continuasse, eles precisariam descobrir o que a alma penada queria. Por alguns dias, pareceu que a bênção da dona Benedita tinha funcionado. O morcego não apareceu, a família conseguiu dormir em paz e o seu Valdeci até começou a achar que o problema tinha se resolvido. Mas, na quarta noite depois da bênção, o bicho voltou, e voltou pior do que antes. Dessa vez, o morcego não se contentou em ficar batendo na janela do quarto principal. Ele foi para a janela da sala, depois para o quarto das crianças, como se tivesse procurando um jeito de entrar. O barulho era terrível, as asas batendo no vidro, um guincho agudo que parecia gemido de gente sofrendo, e até o som das garras arranhando a madeira dos batentes. O Juninho e a Marcinha ficaram apavorados. As crianças não conseguiam dormir, choravam durante a noite e começaram a ter pesadelo terrível. A Marcinha disse que sonhava com um morcego gigante que entrava no quarto dela e ficava olhando para ela com o olho vermelho que brilhavam no escuro. O Juninho acordava gritando, dizendo que sentia como se alguém tivesse puxando ele para fora da cama. A situação estava ficando insustentável. O seu Valdeci estava bebendo mais para conseguir dormir. A dona Neuza estava com os nervos à flor da pele. E as crianças estavam com medo até de ficar sozinha em casa durante o dia. A família inteira estava adoecendo por causa da falta de sono e do medo constante. Foi aí que o seu Valdeci resolveu conversar com o pai dele, o seu Antônio Santana, que morava numa chacrinha nos arredores da cidade. O seu Antônio era um homem de uns 70 anos, meio surdo e muito teimoso, que sempre disse que não acreditava em assombração. Mas quando o filho contou sobre o morcego, o velho ficou sério que nem juiz. "Valdeci", disse o seu Antônio, "chegou a hora de eu contar uma coisa que eu guardei segredo a vida inteira. Uma coisa sobre nossa família, sobre essa maldição que persegue os Rom Santana há gerações." O seu Antônio levou o filho para dentro de casa, serviu 2 doses de pinga e começou a contar uma história que mudou tudo que o seu Valdeci achava que sabia sobre a própria família. Seu bisavô, o Joaquim Santana, não era homem direito como todo mundo pensava. Começou o velho. Ele tinha um segredo terrível, uma coisa que ele fazia escondido de todo mundo. O Joaquim era matador de aluguel. Matava gente por dinheiro, principalmente desafeto de fazendeiro rico que queria se livrar de algum problema. O seu Valdeci quase engasgou com a pinga.
Nunca tinha ouvido nada daquilo sobre o bisavô. O pior de tudo, continuou o seu Antônio, é que o Joaquim tinha um jeito muito específico de matar as vítimas. Ele esperava elas dormir, entrava pela janela do quarto durante a madrugada e cortava o pescoço com uma faca bem afiada. As pessoas acordavam com o próprio sangue escorrendo e morriam em poucos minutos, sem conseguir gritar nem pedir socorro. O Joaquim fez isso durante anos. Matou mais de 20 pessoas. Mas um dia, ele escolheu a vítima errada. Era um fazendeiro velho chamado Coronel Machado, que tinha muitos inimigos e que alguém pagou o Joaquim para matar. Só que o Coronel Machado tinha uma filha, a Rosinha, que era meio doida da cabeça e que vivia dizendo que conversava com os espíritos. Na noite que o Joaquim foi matar o Coronel Machado, a Rosinha estava no quarto do lado e pressentiu que alguma coisa ruim ia acontecer. Ela se levantou, pegou uma espingarda que o pai guardava debaixo da cama e quando o Joaquim entrou pela janela, ela atirou nele. O Joaquim não morreu na hora, mas ficou ferido de morte. Antes de morrer, a Rosinha, que além de doida era meio bruxa, fez uma maldição terrível. Ela disse que o Joaquim e todos os descendentes masculinos dele iam pagar pelo mal que ele tinha feito, que eles iam morrer cedo e de forma violenta, e que toda vez que a morte de um Ram Santana tivesse chegando, ia aparecer um sinal. Qual sinal? Perguntou o seu Valdeci, já imaginando a resposta. Um morcego gigante batendo na janela da casa da família, deixando marca de sangue. O mesmo sangue que o Joaquim derramou de tanta gente inocente. O seu Valdeci ficou gelado. Tudo começou a fazer sentido. A maldição, as mortes prematuras dos homens da família, e agora o morcego que aparecia na janela toda noite. Pai, disse ele com a voz trêmula. Então isso quer dizer que sua hora tá chegando, meu filho, completou o seu Antônio, com lágrima nos olhos. O morcego sempre aparece uns meses antes da morte do homem da família. Apareceu pro meu avô, pro meu pai, pra mim, e agora tá aparecendo pra você. O seu Valdeci voltou pra casa com o coração apertado. Agora ele sabia a verdade sobre a maldição da família, mas não sabia o que fazer com essa informação. Será que dava para quebrar a maldição de alguma forma? Ou ele estava condenado a seguir o destino dos antepassados? Naquela noite, ele contou tudo para Dona Neuza. A mulher chorou muito, mas disse que eles não podiam desistir, que tinha que haver um jeito de quebrar aquela maldição maldita. Foram procurar a Dona Benedita de novo, e dessa vez levaram toda a história. A benzedeira ouviu tudo com atenção e disse que realmente era uma situação muito grave. Maldição de sangue é das mais difíceis de quebrar, principalmente quando vem de tanto tempo atrás. Mas ela disse que talvez tivesse um jeito. A única forma de quebrar uma maldição dessas, explicou a Dona Benedita, é fazendo uma reparação. O Joaquim matou mais de 20 pessoas, derramou muito sangue inocente. Para quebrar a maldição, a família Santana precisa fazer alguma coisa que compense todo esse mal. Mas o que a gente pode fazer? Perguntou a Dona Neuza. A gente não tem dinheiro, não tem poder, não tem nada. Não precisa ser dinheiro, disse a benzedeira. Precisa ser do coração. Vocês precisam dedicar o resto da vida de vocês a ajudar as pessoas, a fazer o bem, a compensar o mal que o Joaquim fez. E precisa ser toda a família junto. O Valdeci, você e as crianças também, quando crescerem. A família Santana aceitou a orientação da Dona Benedita. A partir daquele dia, eles mudaram completamente a vida. O seu Valdeci parou de beber e começou a fazer serviço de graça para quem não podia pagar. A Dona Neuza passou a cuidar de criança abandonada e de velho doente. O Juninho e a Marcinha começaram a ajudar na igreja e a visitar
as famílias mais carentes da cidade. Durante os próximos meses, a família Santana se dedicou completamente a ajudar os outros. Eles davam comida para quem tinha fome, cuidavam de quem estava doente, consolavam quem estava triste. Faziam tudo isso sem esperar nada em troca, só com a esperança de que o bem que estavam fazendo pudesse quebrar a maldição. E aos poucos, o morcego começou a aparecer menos. Primeiro, ele deixou de vir toda noite. Depois, passou a aparecer só 2 vezes por semana. Depois, só nos fins de semana. As marcas de sangue também foram diminuindo, até que um dia sumiram completamente. 2 anos depois, o morcego parou de aparecer definitivamente. O seu Valdeci passou dos 45 anos, depois dos 50, e nada de morrer cedo como os antepassados. A maldição tinha sido quebrada. Hoje, mais de 5 anos depois, a família Santana continua dedicada a ajudar os outros. Eles nunca mais viram o morcego na janela, mas também nunca pararam de fazer o bem. Porque eles sabem que foi isso que salvou a vida do seu Valdeci e que pode garantir que a maldição não volte nunca mais. O seu Valdeci sempre diz para quem quer ouvir que o morcego foi uma bênção disfarçada. Porque se não fosse por ele, a família nunca teria descoberto a verdade sobre o passado, nunca teria mudado de vida e nunca teria descoberto o quanto é bom ajudar os outros. Às vezes, diz ele, o que parece ser a coisa mais assustadora do mundo pode ser justamente o que a gente precisa para encontrar o caminho certo. O morcego não estava tentando me fazer mal. Ele estava tentando me avisar que eu tinha uma escolha: continuar no caminho da maldição ou mudar de vida e quebrar o ciclo de uma vez por todas. A casa velha dos Santana continua lá, na beira de Pouso da Garça. Mas agora é uma casa diferente. Não é mais um lugar assombrado, cheio de medo e tristeza. É uma casa cheia de amor, onde as pessoas são bem recebidas, onde quem precisa de ajuda sempre encontra uma mão amiga. E a janela que um dia receberam as visitas do morcego gigante, hoje são janelas que se abrem para receber quem precisa de um lugar para ficar, de uma comida quente, de uma palavra de conforto. Porque a família Santana aprendeu que a melhor forma de espantar as assombrações do passado é enchendo o presente de tanto amor e bondade que não sobra lugar para mais nada. Agora, você que está lendo essa história, já parou para pensar quantos segredos de família podem estar escondidos na sua própria casa? Quantas coisas do passado podem estar influenciando a sua vida sem você nem saber? E principalmente, se você descobrisse que sua família tinha feito alguma coisa muito ruim no passado, você teria coragem de fazer o que precisa para reparar esse mal? A história da família Santana ensina que não adianta fugir dos erros do passado. Eles sempre acabam voltando para cobrar a conta, de uma forma ou de outra. Mas também ensina que nunca é tarde demais para mudar de caminho, para escolher fazer o bem ao invés do mal, para quebrar ciclo ruim que vem passando de geração em geração. Se você fosse o seu Valdeci e descobrisse a verdade sobre a maldição da família, teria coragem de mudar de vida completamente? Teria paciência para passar anos fazendo bem para os outros, sem saber se isso ia realmente funcionar? E se o morcego aparecesse na sua janela, deixando marca de sangue, você correria ou tentaria entender o que ele está tentando dizer? São perguntas difíceis que cada um precisa responder no seu próprio coração. Porque às vezes as assombrações que mais medo dão são justamente aquelas que trazem a mensagem que a gente mais precisa ouvir, que é hora de parar, de pensar, de mudar e de escolher ser uma pessoa melhor do que éramos antes.
a fogueira da festa maldita. Tem coisa que a gente vê e não acredita. Tem trem que acontece que faz os cabelos da nuca arrepiar e o coração disparar que nem cavalo assombrado. E quando alguém vem contar uma história dessas, a primeira coisa que passa na cabeça da gente é: deve ser conversa fiada. Coisa de gente que gosta de inventar história para assustar os outros. Mas e quando a história é verdade? E quando todo mundo da cidade sabe, todo mundo já viu e ninguém consegue explicar direito o que acontece? Aí é que a coisa fica interessante, né não? Porque tem mistério neste mundo que nem a ciência, nem a religião consegue desvendar. E um desses mistérios acontece todo ano, no mês de junho, bem na época das festas juninas, numa cidadezinha perdida no interior de Minas Gerais. É uma coisa que deixa os mais corajosos com as pernas bamba e faz até os mais descrentes rezar baixinho. Porque quando chega o dia 23 de junho, véspera de São João, uma fogueira se acende sozinha no meio da praça da cidade. Uma fogueira que ninguém acendeu, que ninguém preparou, mas que queima igual fogo de verdade. E o mais estranho de tudo, essa fogueira traz lembrança de uma festa que deu muito errado, de uma tragédia que marcou para sempre a vida daquele povo simples e trabalhador. A cidade chama Santa Rita do Sereno, um lugarzinho que nem aparece no mapa direito, mas que existe lá, escondidinho entre as montanhas de Minas. É uma daquelas cidades pequenas que a gente encontra perdida no meio do nada, onde todo mundo conhece todo mundo, onde os cachorros andam solto na rua e ninguém fecha a porta de casa. O lugar é bonito que só vendo. Tem umas montanhas verdinhas ao redor, cheias de mata virgem e nascente de água cristalina. As casas são simples, a maioria de tijolo cru e telha de barro, pintadas de branco e azul, que nem mandava a tradição antiga. Na praça central tem uma igrejinha pequena, toda branquinha, com 2 torres pequenas e um sino que toca todo domingo, chamando o povo para missa. O povo de Santa Rita do Sereno é gente boa de verdade, daquele tipo que ainda convida o visitante para tomar um cafezinho e prosar na varanda. São pessoas trabalhadeiras, que acordam cedo para lidar com a roça, que plantam milho, feijão e mandioca, que criam galinha no quintal e vaca no pasto. Os homens usam chapéu de palha e camisa xadrez. As mulheres vestem saia comprida e avental florido. É gente que sabe o valor das coisas simples da vida. Um pôr do sol bonito, uma conversa boa com o vizinho, uma comida gostosa feita no fogão a lenha. Mas tem uma coisa que deixa esse povo diferente de qualquer outro lugar. Eles têm medo de festa junina. E olha que isso é coisa estranha, porque no interior do Brasil não tem nada mais sagrado que uma festa de São João bem animada, com fogueira, quadrilha, comida gostosa e muita alegria. Mas em Santa Rita do Sereno, quando chega junho, o povo fica meio calado, meio acanhado, e ninguém fala muito sobre organizar festa. Os mais velhos ficam com um olhar triste, que nem quem lembra de coisa ruim. E os mais novos não entendem bem o porquê de tanta tristeza numa época que deveria ser de alegria. Tudo começou há 40 anos atrás, quando Santa Rita do Sereno era uma cidade ainda menor do que é hoje, com umas 300 pessoas no máximo. Naquele tempo, o lugar era comandado por um homem chamado Coronel Justiniano Pereira da Silva, um sujeito rico que tinha terra para todo lado e que mandava e desmandava na região como se fosse dono de tudo e de todo mundo. O Coronel Justiniano era um homem alto, magro, de bigode grisalho e olhar duro que nem pedra. Usava sempre um terno preto, mesmo no calor danado do interior.
e carregava uma bengala de cabo de prata que fazia barulho no chão quando ele andava. O povo tinha respeito e medo do coronel ao mesmo tempo. Respeito porque ele dava trabalho para quase todo mundo da cidade. Tinha uma fazenda grande onde plantava café e criava gado. E sempre ajudava quando alguém precisava de alguma coisa. Medo porque ele tinha um gênio ruim quando contrariado. E todo mundo sabia que não era bom ficar do lado errado dele. O coronel tinha uns capanga que faziam o que ele mandava sem perguntar nada. E tinha fama de que quem mexesse com ele podia acabar mal das pernas. Mas tinha uma coisa que o coronel Justiniano amava mais que tudo neste mundo: festa junina. Todo ano, ele organizava a maior e mais bonita festa de São João, que já se viu naquelas bandas. Gastava uma fortuna em decoração, comida, bebida e fogos de artifício. Mandava construir uma fogueira enorme no meio da praça, que ficava acesa a noite toda, e contratava os melhores sanfoneiros da região para tocar até o sol nascer. Era uma festa que atraía gente de cidade vizinha, que durava 3 dias seguidos e que deixava todo mundo falando durante o ano inteiro. O coronel dizia que festa junina era tradição de família, que o pai dele e o avô dele sempre fizeram festa grande, e que enquanto ele tivesse vida e dinheiro, Santa Rita do Sereno ia ter a melhor festa de São João de toda Minas Gerais. E realmente tinha. As mulheres se vestiam com os vestidos mais bonitos que tinham. Os homens caprichavam na roupa xadrez e no chapéu de palha. A criançada corria para todo lado com bandeirinha colorida na mão. E todo mundo dançava quadrilha até cansar. Mas no ano de 1984, as coisas começaram a sair diferente. O coronel Justiniano estava com uns 70 anos já, meio cansado, mas não queria saber de diminuir a festa de jeito nenhum. Pelo contrário, dizia que aquela ia ser a maior festa de todas, que ia ser uma festa que ninguém nunca ia esquecer. E nisso, ele não estava mentindo, só que não do jeito que ele imaginava. Naquele ano, tinha chegado na cidade uma família nova, vindos de São Paulo. Era o seu Antônio Carlos, a dona Maria Aparecida e os 3 filhos deles. O João, de 20 anos, a Ana, de 18 e o Pedro, de 15. O seu Antônio Carlos era engenheiro e tinha vindo trabalhar numa empresa que estava fazendo uma estrada nova na região. Era gente boa, educada, que logo se entrosou com o povo local. A Ana era uma moça bonita que só vendo. Cabelo castanho claro, olhos verdes que brilhavam que nem estrela. Sorriso que iluminava qualquer lugar por onde ela passava. Era alegre, carinhosa, e em pouco tempo já tinha conquistado a simpatia de todo mundo na cidade. Mas tinha alguém que tinha se interessado por ela mais que todo mundo: o coronel Justiniano. Agora, o coronel era um homem de 70 anos, viúvo há muito tempo. E a Ana era uma menina de 18. Qualquer pessoa com bom senso veria que aquilo não tinha cabimento nenhum. Mas o coronel era daqueles homens que acha que dinheiro e poder resolve tudo, que pensa que pode ter qualquer coisa que quer só porque tem posses. E ele queria a Ana para ele. Começou devagar, com presente, com convite para ela visitar a fazenda, com promessa de que podia dar tudo o que ela quisesse. Mas a Ana, que não era boba nem nada, logo percebeu as intenções dele e deixou bem claro que não tinha interesse nenhum. Ela gostava de um rapaz da própria idade, o Zé Maria, filho do seu Benedito, que tinha uma venda na praça. O Zé Maria era um moço trabalhador, honesto, que ajudava o pai na venda e ainda estudava para ser professor. Não tinha dinheiro como o coronel, mas tinha coração bom e respeitava a Ana do jeito que ela merecia. Os dois tinham começado a namorar
e já até falavam em casamento. Quando o coronel descobriu do namoro, ficou uma fera. Chamou o seu Benedito e disse que se o filho dele não parasse de mexer com a Ana, ele ia fechar a venda e expulsar a família toda da cidade. Ameaçou também o seu Antônio Carlos. Disse que podia fazer ele perder o emprego se não controlasse a filha. Mas a Ana e o Zé Maria não se intimidaram. Continuaram namorando, só que agora escondido, se encontrando longe dos olhos do coronel e de seus capanga. O povo da cidade ficou sabendo e começou a ficar do lado dos jovens, porque todo mundo via que o coronel estava sendo injusto e abusando do poder que tinha. Quando chegou junho de 1984, o coronel organizou a festa de São João como sempre fazia, mas dessa vez tinha um plano por trás. Ele queria usar a festa para fazer a Ana mudar de ideia. Queria mostrar todo o poder e riqueza que ele tinha. Queria impressionar ela de um jeito que ela não pudesse resistir. Mandou construir a maior fogueira que Santa Rita do Sereno já tinha visto. Era uma montanha de lenha seca, que chegava a uns 5 metros de altura, cheia de galho de eucalipto, toco de árvore e até uns móvel velho que ele mandou queimar. Ao redor da fogueira, armou umas mesas compridas com as comidas mais gostosas que dinheiro podia comprar. Leitão assado, galinha caipira, pamonha, curau, quentão, vinho quente e doce de todo tipo. Contratou 3 bandas de música, mandou fazer fogos de artifício especiais que vieram de Belo Horizonte e até alugou um gerador para colocar luz elétrica em toda a praça. Nunca antes Santa Rita do Sereno tinha visto uma festa tão luxuosa. No dia 23 de junho, véspera de São João, a festa começou logo no começo da tarde. Veio gente de todo lugar, das fazendas ao redor, das cidades vizinhas e até alguns parentes do coronel que moravam na capital. A praça ficou lotada, todo mundo vestido a caráter, as crianças correndo de um lado para o outro, os adultos começando a se animar com a música e a bebida. O coronel apareceu vestido com um terno novo, todo enfeitado com colete xadrez e chapéu de palha importado. Ele estava feliz da vida, cumprimentando todo mundo, pagando bebida para quem quisesse, fazendo questão de mostrar que ele era o dono da festa e de tudo que estava acontecendo. Quando anoiteceu, ele mandou acender a fogueira. O fogo pegou rápido na lenha seca e em poucos minutos estava uma chama enorme subindo para o céu, iluminando toda a praça com uma luz alaranjada e quente. O povo se juntou ao redor da fogueira. Os músicos começaram a tocar, mais animado. E a festa entrou no clima de verdade. A Ana tinha vindo com a família, mas ficava sempre perto dos pais, tentando evitar o coronel. Ela estava bonita que nem uma princesa, com um vestido azul florido e uma fita no cabelo. Mas qualquer um que olhasse podia ver que ela não estava confortável. O Zé Maria também estava na festa, mas os dois não podiam ficar junto por causa das ameaças do coronel. Por volta das 10 horas da noite, quando a festa estava no auge, o coronel subiu numa mesa e pediu a atenção de todo mundo. Disse que tinha uma surpresa especial, que ia dedicar a festa inteira para uma pessoa muito especial que tinha chegado recentemente na cidade. E aí, para horror da Ana e de todo mundo que conhecia a situação, ele declarou publicamente que estava apaixonado por ela e que queria pedir ela em casamento. A praça inteira ficou em silêncio. A Ana ficou vermelha de vergonha e raiva. O seu Antônio Carlos ficou branco que nem papel. E o Zé Maria apertou os punhos que nem queria bater em alguém. O coronel, que não estava percebendo o constrangimento geral, continuou falando, dizendo que podia dar para Ana uma vida de princesa,
que ela ia ser a mulher mais rica e respeitada de toda a região. Foi aí que o Zé Maria não aguentou mais. Subiu na mesa também e disse alto e bom som que a Ana já tinha noivo, que ela não tinha interesse nenhum no coronel, e que aquilo era falta de respeito com uma moça direita. Disse que o coronel podia ter todo o dinheiro do mundo, mas que não podia comprar o coração de ninguém. O coronel ficou roxo de raiva, desceu da mesa e foi direto pro Zé Maria, dizendo que ele era um moleque sem vergonha, que não sabia com quem estava mexendo. Os capanga do coronel se aproximaram e a coisa começou a esquentar. O povo foi se afastando porque todo mundo sabia que quando o coronel ficava nervoso, qualquer coisa podia acontecer. Mas aí a Ana tomou uma atitude que ninguém esperava. Ela subiu na mesa, pegou na mão do Zé Maria e disse para todo mundo ouvir que ela amava o Zé Maria, que ia casar com ele e que o coronel precisava parar de perseguir ela. Disse que ele podia ser poderoso, mas que não era dono das pessoas e que ela tinha direito de escolher com quem queria ficar. O povo ficou boquiaberto. Nunca ninguém tinha enfrentado o coronel daquele jeito, na frente de tanta gente. Alguns começaram a bater palma baixinho, admirando a coragem da moça. Outros ficaram com medo do que podia acontecer. O coronel ficou fora de si. Gritou que ninguém podia desrespeitar ele daquele jeito, que ele ia ensinar uma lição que todo mundo ia lembrar pro resto da vida. Fez um sinal pros capanga, que foram cercando o Zé Maria. Mas aí outros homens da cidade, que já estavam cansados dos abusos do coronel, também se aproximaram para defender o rapaz. A situação estava ficando perigosa. Tinha gente dos dois lados se encarando. A festa tinha parado completamente e só se ouvia o barulho da fogueira crepitando e algum choro de criança assustada. O padre da cidade, Padre Antônio, tentou acalmar os ânimos, pedindo para todo mundo ter calma e resolver as coisas na conversa. Mas o coronel não queria saber de conversa. Ele estava cego de raiva e orgulho ferido. Pegou uma garrafa de pinga que estava numa mesa próxima e jogou no Zé Maria, que desviou por pouco. A garrafa foi parar bem na fogueira e com o álcool da pinga as chamas aumentaram ainda mais. Foi aí que aconteceu a tragédia. Com toda a confusão, ninguém estava prestando atenção direito no que estava acontecendo ao redor. Uma faísca grande da fogueira voou e caiu bem em cima de um monte de bandeirinha de papel crepom que estava decorando uma das mesas. O papel pegou fogo na hora e o fogo se espalhou rapidinho para as toalhas das mesas, para os enfeites, para tudo que tinha por perto. Em questão de segundos, metade da decoração da festa estava pegando fogo. O povo começou a correr para todo lado, gritando, tropeçando uns nos outros, entrando em pânico. Mas o pior ainda estava por vir. A Ana, no meio da confusão, tropeçou e caiu bem perto de onde o fogo estava se espalhando. O vestido dela pegou fogo na barra e ela começou a gritar, pedindo socorro. O Zé Maria correu para ajudar ela, mas um dos capanga do coronel, pensando que ele estava tentando fugir, deu uma rasteira nele e o rapaz caiu de cara no chão. O fogo no vestido da Ana estava subindo rápido e ela estava desesperada tentando apagar. Várias pessoas correram para ajudar, mas com todo o pânico e a fumaça, estava difícil de enxergar direito e se organizar para fazer alguma coisa útil. O seu Antônio Carlos conseguiu chegar perto da filha e tentou abafar o fogo com o próprio paletó, mas já era tarde demais. A Ana tinha se queimado feio nas pernas e no corpo e estava gritando de dor. Alguém conseguiu levar ela rapidinho para longe do fogo, mas todo mundo podia ver que ela estava muito machucada.
O Zé Maria, que tinha se levantado meio tonto da queda, correu para ficar do lado dela. A Ana estava consciente, mas passando muito mal. E a última coisa que ela conseguiu falar foi: Zé, eu te amo. Não deixa eles ganhar. E aí ela desmaiou. Não tinha médico em Santa Rita do Sereno. O mais próximo ficava numa cidade a 2 horas de viagem de carro. O seu Antônio Carlos pegou a Ana no colo e correu para o carro, com o Zé Maria junto. Eles saíram em disparada na estrada de terra, mas todo mundo que viu a situação sabia que as chances eram pequenas. A Ana não resistiu. Morreu no caminho para o hospital, nos braços do pai, com o Zé Maria segurando a mão dela. Uma moça de 18 anos, cheia de vida e de sonhos, que morreu por causa da teimosia e do orgulho de um homem poderoso que não aceitava um não como resposta. Quando a notícia chegou de volta em Santa Rita do Sereno, a festa acabou na hora. O povo foi cada um para sua casa, cabisbaixo, triste, revoltado. A fogueira continuou queimando sozinha no meio da praça, como se fosse um memorial da tragédia que tinha acontecido. O coronel Justiniano ficou abalado com o que aconteceu. Por mais ruim que ele fosse, nunca tinha querido que a Ana morresse. Ele só queria forçar ela a aceitar ele. Mas as coisas saíram do controle de um jeito que ele nunca imaginou. Saiu da festa sem falar com ninguém e se trancou na fazenda. O enterro da Ana foi o mais triste que Santa Rita do Sereno já viu. Veio gente de todo lugar para se despedir da moça que tinha conquistado o coração de todo mundo em tão pouco tempo. O Zé Maria chorou que nem criança e jurou que nunca ia se esquecer dela, que nunca ia se casar com mais ninguém. Depois da tragédia, a vida na cidade nunca mais foi a mesma. O coronel Justiniano entrou numa depressão profunda e morreu uns 2 anos depois, dizendo que não conseguia viver com o peso na consciência. A família da Ana foi embora de Santa Rita do Sereno logo depois do enterro, porque não suportava ficar no lugar que lembrava tanto dela. E desde então, todo ano, no dia 23 de junho, véspera de São João, acontece uma coisa que ninguém consegue explicar. Quando escurece, uma fogueira se acende sozinha no exato lugar onde estava a fogueira da festa de 1984. Não é uma fogueira que alguém monta e acende, não. Ela simplesmente aparece, já acesa, como se brotasse do chão. A primeira vez que isso aconteceu foi no ano seguinte à tragédia. O povo estava ainda muito abalado e ninguém queria nem ouvir falar de festa junina. Mas quando anoiteceu do dia 23, todo mundo que passava pela praça viu uma fogueira acesa bem no meio, queimando que nem fogo de verdade, mas sem fazer barulho, sem cheiro de fumaça, sem nada. Alguns corajosos chegaram perto para ver melhor e contaram que era uma fogueira igual qualquer outra, só que tinha alguma coisa diferente. As chamas tinham uma cor meio azulada. E quando a gente olhava bem no meio do fogo, parecia que dava para ver umas figuras, como se fossem pessoas dançando. Todo ano é a mesma coisa. A fogueira aparece exatamente às 8 horas da noite do dia 23 de junho e fica queimando até o amanhecer do dia 24. Não importa se está chovendo, se está ventando, se tem gente na praça ou se não tem ninguém. Ela aparece sempre, no mesmo lugar, do mesmo jeito. Muita gente já tentou entender o que acontece. Veio padre de outra cidade para benzer o lugar. Veio gente que se dizia especialista em assombração. Veio até pesquisador de universidade para estudar o fenômeno. Mas ninguém nunca conseguiu dar uma explicação que fizesse sentido. Alguns dizem que é a alma da Ana que volta todo ano no dia da tragédia.
tentando viver a festa que ela nunca pôde terminar. Outros acham que é uma maldição que caiu sobre a cidade por causa da injustiça que foi feita com ela. Tem gente que acredita que é o próprio fogo do inferno, que vem buscar a alma do coronel Justiniano e não consegue achar. Aí fica vagando. O que todo mundo concorda é que a fogueira tem alguma coisa a ver com a Ana e com o que aconteceu naquela festa terrível. Porque sempre que alguém chega perto dela e fica olhando bem no meio das chamas, consegue ver uma figura de mulher jovem, com um vestido azul, dançando sozinha como se estivesse esperando alguém para dançar junto. O Zé Maria, que continuou morando em Santa Rita do Sereno, mesmo depois da tragédia, vai todo ano na praça no dia 23 de junho. Ele fica parado na frente da fogueira, conversando baixinho como se a Ana tivesse ali. Conta as novidades da cidade, fala dos planos que eles tinham feito juntos, pede desculpa por não ter conseguido proteger ela. E todo mundo que já viu diz que quando ele está falando, as chamas da fogueira ficam mais calmas, mais azuis, como se ela tivesse realmente ouvindo. O povo de Santa Rita do Sereno aprendeu a conviver com a fogueira misteriosa. Eles não fazem mais festa de São João como antes, mas também não ficam mais com tanto medo. A fogueira virou parte da vida da cidade, uma lembrança anual de que a justiça e o respeito são coisas sagradas, e que quem mexe com isso pode provocar consequências que vão além do que a gente consegue entender. Tem gente que diz que se você chegar perto da fogueira com o coração puro e com vontade sincera de fazer o bem, ela te protege e te abençoa. Mas se você chegar com maldade no coração, com intenção de fazer mal para alguém, as chamas ficam vermelhas e assustadoras, e você sente um medo danado que faz você sair correndo. Os mais velhos da cidade ensinam para os mais novos que a fogueira da Ana é um lembrete de que todo mundo tem direito de escolher o próprio destino, de que o amor não pode ser forçado, e de que quem usa o poder para machucar os outros sempre acaba pagando o preço. É uma lição que vale não só para Santa Rita do Sereno, mas para qualquer lugar onde tem gente que pensa que pode mandar na vida dos outros. E você, que está lendo essa história, já parou para pensar quantas vezes na sua vida você já viu alguém sendo pressionado a fazer alguma coisa que não queria? Quantas vezes você mesmo já foi pressionado? Ou quantas vezes você já pressionou alguém? Será que a gente não tem um pouquinho do coronel Justiniano dentro da gente, querendo que as coisas sejam do nosso jeito mesmo quando isso machuca os outros? A fogueira da Ana continua acendendo todo ano e vai continuar enquanto for preciso. Lembrar o povo de que respeito, amor verdadeiro e justiça são coisas que não podem ser negociadas. Ela é um farol na escuridão, mostrando que mesmo depois da morte, o amor puro e a luta pela dignidade continuam vivos, esperando que a gente aprenda a lição e seja gente melhor. Se você fosse o Zé Maria naquela noite terrível, será que teria tido coragem de enfrentar o coronel? Se você fosse a Ana, teria feito a mesma escolha, mesmo sabendo do perigo? E se você fosse uma das pessoas que estavam na festa, teria ficado calado vendo a injustiça? Ou teria tido coragem de se levantar contra quem estava abusando do poder? São perguntas que não têm resposta fácil, mas que cada um de nós precisa fazer para si mesmo, porque a história da fogueira da Ana não é só sobre assombração ou mistério. É sobre escolhas, sobre coragem, sobre o preço que às vezes a gente paga quando decide fazer a coisa certa.
E, principalmente, é sobre como o amor verdadeiro e a justiça são mais fortes que qualquer poder, mais duradouro que qualquer riqueza e mais eterno que a própria vida. Eita, que prosa boa demais! O tempo passou que nem vimos passar. Se você gostou do vídeo, se inscreva no canal e ative as notificações para não perder os próximos episódios. Nos vemos no próximo vídeo. Até lá!